Deus cura seu coração da decepção para viver o verdadeiro amor. Já se sentiu como se tivesse amado errado? Como se tivesse entregue o coração a alguém que nunca soube o valor que tinha nas mãos? Você confiou. Você se entregou por inteiro. Você acreditou que aquela história vinha de Deus. E mesmo assim, foi traída. A traição não é apenas a quebra de um vínculo. É o rompimento de um sonho. É como se o chão abrisse sob os pés e você caísse dentro de si mesma, sem saber onde começa a dor e onde termina a ilusão. Porque não doeu só o que aconteceu, doeu tudo o que foi prometido e depois foi quebrado em silêncio. Você se pergunta: onde eu errei? Por que não fui suficiente? Como Deus permitiu isso? E é aí que a alma se parte em pedaços que ninguém vê. Mas se você chegou até aqui, é porque Deus está começando a reconstruir o que o outro destruiu. O mundo externo é apenas uma sombra do que carregamos por dentro. Não é punição, não é castigo, é reflexo. E por mais difícil que seja aceitar isso agora, a verdade é que aquela traição não foi o fim da sua história. Foi o fim de uma versão sua que ainda aceitava migalhas, que ainda confundia presença com amor, que ainda se moldava para ser escolhida. Você foi traída, sim. Mas não foi esquecida por Deus. Pelo contrário, foi exatamente nesse momento que o céu começou a se mover. Porque Deus não te abandona quando você é ferida. Ele se aproxima. A ferida foi o chamado. Foi o despertar. Foi o momento em que Deus olhou para você e disse: chegou a hora de curar esse coração, para que ele nunca mais aceite menos do que merece. E aqui está a verdade que a dor não te contou. A traição não veio para te destruir. Veio para revelar. Revelar que aquele relacionamento era desequilibrado. Que o amor dele era condicional. Que você se anulava em nome de uma história que só você estava sustentando. Deus está te puxando de volta. De volta para quem você é. De volta para o centro da sua alma. De volta para a consciência de que você não foi feita para mendigar amor. Foi feita para viver o amor verdadeiro. E esse amor começa com você, com sua cura, com seu reencontro interior, com o momento em que você para de se perguntar por quê e começa a declarar: eu não aceito mais viver no lugar da dor. Tudo se manifesta a partir do estado assumido. E agora, Deus está te convidando a assumir um novo estado. De pessoa restaurada, de filha ou filho amado, de alma limpa, de consciência que sabe: o que me feriu não me define. Aquela traição foi real, mas a restauração de Deus é maior, e o que está vindo não será igual ao que se foi. Porque agora você está sendo reconstruída não com pressa, mas com propósito. Não com desespero, mas com direção. Você não será mais escolhida por alguém instável. Será reconhecida por alguém alinhado. Alguém que verá você com os olhos da alma, e não com o desejo passageiro da carne. A dor que você sente hoje está limpando o caminho. E quando a cura se completar, você vai olhar para trás não com raiva, mas com gratidão. Não porque mereceu passar por isso, mas porque entendeu. Foi naquele rompimento que Deus começou o milagre. O reflexo da dor. O que sua realidade estava revelando. Você foi traída, ferida por quem dizia amar. E agora, no silêncio que ficou depois da decepção, começa a nascer uma pergunta que não é mais sobre o outro. É sobre você. Por que eu permiti que isso chegasse tão longe? O que dentro de mim acreditava que aquilo era amor? A realidade é sempre um espelho. Ela não mente, ela revela. O que vivemos fora é apenas o reflexo fiel daquilo que acreditamos ser verdade por dentro. E por mais doloroso que seja admitir isso, em algum lugar da sua consciência, você aceitou menos do que merecia. Talvez não com palavras, mas com silêncios, com desculpas, com tentativas de consertar o que só Deus poderia restaurar, com esperança de que ele mudasse, mesmo quando tudo nele gritava que não queria ser outro. Você se moldou, se calou, se encolheu, tudo em nome de um amor que, no fundo, já havia partido muito antes da traição acontecer.
E isso não te torna fraca, te torna humana. Você queria que desse certo. Você acreditava no poder da entrega. Mas agora, Deus está te chamando para enxergar com outros olhos. O que você viveu não foi uma sentença. Foi um reflexo. Reflexo de uma crença silenciosa de que precisava se esforçar para ser amada. De que era normal receber migalhas. De que deveria esperar, orar e suportar, mesmo quando o outro já havia quebrado todos os pactos invisíveis da alma. Mas agora, algo começa a se partir dentro de você. E não é seu coração. É a velha consciência. A consciência que tolerava, que justificava o injustificável, que chamava de destino aquilo que era apenas apego. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E isso significa que, enquanto você carregava dentro de si a ideia de que precisava ser aprovada, de que não era suficiente sozinha, de que precisava do outro para se sentir completa, o universo apenas te respondeu com confirmações. Mas agora tudo mudou. A dor revelou, o espelho foi quebrado, e Deus te posiciona num novo lugar. O lugar da consciência desperta. Você não está mais pedindo um amor. Você está se tornando o amor. E isso muda tudo. Agora, você começa a olhar para dentro e percebe que a traição não foi a causa da dor. Foi a consequência de algo mais profundo, de um padrão inconsciente que dizia: é assim que é o amor. Mas o céu está te dizendo: não, o amor não é ausência. Amor não é mentira. Amor não é descaso. Amor não destrói. Amor não trai. Amor não desaparece. Deus está limpando sua visão. Está revelando que você nunca foi rejeitada. Apenas precisava se libertar da prisão das crenças antigas. Você estava amando de um lugar de carência. Agora, está sendo chamada a amar de um lugar de plenitude. E quando a consciência muda, tudo muda. O que antes parecia impossível se torna natural. O que antes era dor, agora é libertação. O que antes era perda, agora é reinício. A vida que te feriu não será a mesma que te curará. É Deus quem te cura. E Ele começa com a verdade. Você merece mais e está pronta para receber mais. Porque agora, o que sua realidade reflete é quem você está se tornando por dentro. A cura começa quando você para de correr atrás de quem foi embora. Existe um momento, silencioso, quase imperceptível, em que o coração cansado simplesmente para. Para de escrever mensagens que nunca são respondidas. Para de imaginar reconciliações que nunca acontecerão. Para de se humilhar por alguém que já partiu, mesmo estando perto. Esse momento não é desistência, é despertar. Você correu atrás, tentou, suplicou, acreditou que, se mostrasse o quanto amava, a pessoa voltaria a ser quem foi um dia. Mas você não percebeu que estava tentando ressuscitar algo que Deus já havia sepultado. Você não pode mudar o exterior mantendo o mesmo estado interior. E enquanto você permanecia no estado da carência, da necessidade de ser validada, o universo só te devolvia mais ausência, mais rejeição, mais silêncio. Porque o problema nunca foi falta de amor, foi excesso de insistência. Insistência em alguém que já não te via. Insistência em manter viva uma história que já havia morrido espiritualmente. Você se perdeu. E isso foi a dor mais cruel. Não porque era o amor da sua vida, mas porque você parou de ser o amor da sua própria vida. Mas Deus, com sua misericórdia infinita, te fez parar. Te impediu de continuar aquela corrida que só te feriria mais. Porque enquanto você insistia, o outro preparava o renascimento. Enquanto você buscava migalhas, o outro te conduzia à mesa completa. Você achava que precisava daquela pessoa para ser feliz. Mas agora começa a ver. O que você precisava era de si mesma. Você não nasceu para correr atrás de ninguém. Você nasceu para caminhar em direção ao que também te escolhe. E quem te ama de verdade vem. Fica. Não precisa ser perseguido. O mundo muda quando o estado interior muda.
E é agora que você muda o estado, de abandonada para amada, de esquecida para escolhida, de rejeitada para reconhecida. Você não vai mais correr atrás, porque agora você entendeu: se alguém parte, leve. Se alguém trai, libere. Se alguém se afasta, aceite. Não porque não doeu, mas porque você finalmente se lembrou de quem é. Você é filha e filho do Altíssimo. Você carrega a centelha divina. Você é templo sagrado. E ninguém que pisa nesse solo merece permanecer. A cura começou quando você parou, quando disse para si mesma: chega. Não de raiva, mas de lucidez. Não por orgulho, mas por amor próprio. E naquele instante o céu sorriu, porque foi ali que Deus viu. Agora sim, você está pronta para viver o verdadeiro amor. O amor que não exige corridas, nem provas, nem perseguições. O amor que vem e permanece. Deus está limpando suas crenças sobre o amor. O homem é limitado apenas por seus próprios conceitos, ou seja, se você acredita que só existe amor com sofrimento, é exatamente esse o tipo de relacionamento que você continuará atraindo, até que desperte. Você estava presa em um padrão, um ciclo espiritual, uma repetição inconsciente. Não porque queria sofrer, mas porque acreditava que isso era normal. E quando a dor é normalizada, ela se disfarça de destino. Mas agora o céu está te acordando. Deus está quebrando esse ciclo. Você não nasceu para ser traída e perdoar como se nada tivesse acontecido. Você não foi criada para implorar por atenção enquanto chama isso de amor. Você não foi escolhida para se acostumar com metades, ausências, dúvidas e promessas vazias. Deus está limpando tudo, palavra por palavra, criação por criação, experiência por experiência. E talvez você sinta isso, como se tudo dentro de você estivesse sendo virado do avesso, como se não soubesse mais o que é certo, o que é verdadeiro, o que é confiável. Mas isso não é confusão, é cura. É a limpeza espiritual que antecede o recomeço. É o céu fazendo faxina na casa do seu coração. Você se torna aquilo que contempla. E por muito tempo você contemplou relacionamentos de dor, filmes de abandono, músicas de traição. Sua mente foi alimentada com imagens distorcidas de amor. Mas agora, tudo muda. Você está contemplando a si mesma. Está voltando para o centro. Está reconhecendo que o amor não é um campo de guerra. O amor verdadeiro não grita, não fere, não mente. Ele traz paz, traz verdade, traz alívio. E é por isso que você não vai mais aceitar o que aceitou antes. Não porque ficou amargurada, mas porque ficou lúcida. Não porque se fechou, mas porque se curou. Deus está reformulando o seu conceito de amor. Está trocando os tijolos da dor por alicerces de dignidade. Está removendo a velha programação emocional e te conduzindo a uma nova frequência de vida. A dor que você viveu foi real, mas agora você sabe, ela não era amor. Ela era o reflexo de uma crença distorcida, de uma ideia que já não combina com quem você está se tornando. E o que está por vir será compatível com essa nova consciência. Você não precisa merecer esse novo amor. Você só precisa aceitar que é digna dele. E essa aceitação começa quando você deixa Deus fazer a limpeza completa. Na mente, na alma, no coração. Porque o amor que Deus tem para você não entra onde ainda há sujeira emocional. E por isso Ele está limpando. Não para te punir, mas para te preparar. O que vem será puro, será recíproco, será leve e, acima de tudo, será verdadeiro. Você não foi rejeitada, foi redirecionada. Você chorou achando que havia sido rejeitada. Se sentiu jogada de lado, esquecida, trocada como se seu valor tivesse sido apagado por uma escolha que não foi sua. Mas agora, Deus quer te mostrar uma verdade que muda tudo. Você não foi rejeitada, foi redirecionada. A vida é feita de escolhas, e Deus, em sua perfeição, nos deu algo sagrado: o livre-arbítrio, o direito de escolher, a liberdade de agir.
mesmo quando essa liberdade é usada para ferir, mentir ou trair. A pessoa que te machucou fez uma escolha. Escolheu trair. Escolheu virar as costas. Escolheu alimentar outro caminho. E isso teve uma consequência, porque toda escolha tem um retorno espiritual. Nada no universo é feito sem retorno. Nada escapa da semeadura que fazemos com nossas atitudes, nossas palavras e nossos silêncios. Você pode até ter sido o alvo da ação dele, mas não foi o erro dele que determinou seu destino. Foi a resposta de Deus. Você não foi rejeitada. Você foi removida da rota errada. Foi tirada de uma estrada que levaria à destruição emocional. Foi poupada de uma história que, se continuasse, te apagaria por dentro. Não existe acaso. Tudo o que acontece está conectado ao estado de consciência. E no momento em que aquela traição aconteceu, foi como se o céu te dissesse: ela está pronta para parar de aceitar menos. Você não foi abandonada, foi protegida, foi guiada para fora de uma prisão emocional disfarçada de amor. E agora, Deus está te conduzindo a um novo estado, onde você não precisa mais se provar para ser amada, nem implorar para ser escolhida. Mas é preciso dizer com clareza: a escolha foi do outro. Foi o outro que escolheu quebrar o que você cuidou. Foi o outro que escolheu ferir o que você entregou com confiança. Foi o outro que escolheu sair, e com isso, mostrou que não estava pronto para o amor que você carrega. Você, por outro lado, também tem o direito de escolher. E agora é sua vez. Sua vez de escolher não se diminuir mais, de escolher não mais se culpar por ter acreditado, de escolher não voltar para quem te quebrou. A cura vem quando a consciência desperta para o seguinte: não é sobre você não ter sido suficiente, é sobre o outro não ter sido capaz de sustentar o que você é. E tudo bem. Nem todo mundo está preparado para amar com verdade, mas isso não define o seu valor. Apenas revela o nível de quem não soube reconhecer. Você não é vítima da rejeição. Você é prova viva do cuidado de Deus. Ele te tirou. Ele fechou a porta. Ele cortou o laço, não como castigo, mas como livramento. Porque ele conhece os lugares que seu coração nunca enxergaria sozinha. E agora que você entende o que de fato aconteceu, você se posiciona como uma pessoa que não foi rejeitada, mas honrada. Como filha ou filho que não foi esquecido, mas protegida. Como alma que não foi trocada, mas promovida espiritualmente. Tudo o que vemos no mundo exterior é resultado de um reposicionamento interno. E agora, esse reposicionamento está acontecendo. Você está saindo do lugar da dor e entrando no território da dignidade. Você está saindo da lamentação e assumindo o protagonismo da própria história. A escolha foi do outro, mas a nova direção é sua. A alma quebrada está se tornando altar para o amor real. Você achou que havia perdido tudo, que a traição havia rasgado algo dentro de você que jamais se reconstruiria. Você olhou no espelho e não reconheceu mais a pessoa que via, cansada, esvaziada, sangrando por dentro. Mas foi justamente ali, nesse momento em que a alma parecia feita de cacos, que Deus começou a edificar o altar. Toda a criação nasce de um estado de consciência. E o que Deus está fazendo com você agora é isso: uma reconstrução espiritual a partir da dor. Mas não qualquer dor. A dor que desperta, a dor que limpa, a dor que transforma. Porque por mais cruel que tenha sido a decepção, ela revelou uma profundidade em você que nem mesmo você conhecia. Você desceu ao lugar mais escuro da alma, para descobrir uma luz que só brilha quando tudo apaga. E agora, nesse espaço silencioso onde antes havia gritos de angústia, Deus está sussurrando uma nova verdade. Sua alma não está destruída. Ela está sendo consagrada. Você está sendo consagrada para o amor real. Não o amor que te pede para se esconder, se calar, se diminuir, mas o amor que te vê, que honra sua história,
que reconhece sua entrega como sagrada. Mas antes que esse amor chegasse, algo precisava ser quebrado: o orgulho, a carência, a pressa, a ideia de que o amor é dor, a imagem de si mesma como alguém que precisa aceitar qualquer coisa para não ficar sozinha. Deus está refazendo a base, porque o amor que Ele tem para você não pode habitar uma casa construída sobre ruínas antigas. A alma que foi quebrada está agora limpa, vazia das ilusões, despida das máscaras, livre dos padrões que te acorrentavam a relacionamentos que feriam mais do que curavam. E nesse espaço nasce o altar, um altar onde só entra o que é verdadeiro, onde só pisa quem vem com propósito, onde só permanece quem sabe que está diante de algo divino. Você não está mais mendigando afeto, você está se preparando para uma conexão que vem da alma e não da carência. E isso muda tudo, porque agora você não busca para preencher um vazio. Você compartilha a abundância que nasceu dentro de você. Aquilo que você sustenta em consciência se manifesta inevitavelmente. E o que você está sustentando agora é um novo estado de dignidade, de fé, de amor próprio elevado. A dor ainda existe? Talvez sim, mas agora ela é matéria-prima. Ela é fundação. Ela é o testemunho vivo de que você sobreviveu. E mais do que isso, você floresceu. A alma antes despedaçada está se tornando santuário. Lugar de oração. Lugar de luz. Lugar onde o amor real será celebrado. Não como fuga da solidão, mas como extensão da sua completude. Aquela traição não foi o fim. Foi o início da santificação do seu coração. Quando Deus fecha uma porta, Ele está te guardando para algo sagrado. Não foi rejeição, foi proteção. O que você viveu não define quem você é, apenas limpou o caminho para que você finalmente enxergasse. A dor não veio para te destruir, veio para te despertar. Você foi traída? Sim, mas agora entende. Não perdeu nada que fosse seu de verdade. Aquela porta se fechou com barulho, mas o céu já havia decidido, em silêncio, que não era ali que o amor floresceria. Deus te tirou não para te castigar, mas para te preservar. Porque o que Ele está preparando é sagrado demais para ser vivido com quem não sabe amar. E quando você menos esperar, um novo amor, limpo, verdadeiro, leve, vai se aproximar. E ao te olhar, Ele não verá uma pessoa ferida. Verá uma pessoa restaurada pelo próprio Deus. A resposta de Deus está chegando, e não se parece com nada do que você já viveu. Chegou o tempo de parar de olhar para trás. Chegou o tempo de deixar cair as últimas lágrimas. Chegou o tempo de entender de uma vez por todas que Deus não te fez passar por tudo isso à toa. A traição doeu. A decepção te rasgou. Você pensou que aquilo fosse o fim. Mas agora, com os olhos da alma mais claros, você começa a enxergar. Era apenas o começo. O começo de uma nova pessoa. O nascimento de uma consciência desperta. A revelação de uma força que só nasce no vale, mas que é coroada no monte. O que você imagina com fé e sustenta com persistência, o universo é obrigado a manifestar. E você não está mais imaginando perdas. Você está imaginando o amor puro. Você não está mais sentindo falta do que te feriu. Você está se alinhando com o que está por vir. E ele está vindo. O amor que Deus tem preparado para você não é o que você perdeu. É o que você ainda não viveu. É o que você nunca conheceu. É o que sua alma sussurra no silêncio das madrugadas, mas que o céu já escreveu com letras de promessa eterna. Esse amor não se parece com o passado, porque o passado foi lição. O que vem agora é recompensa. A resposta que você tanto esperava não será mais uma repetição. Ela virá diferente. Ela virá limpa. Ela virá firme. Ela virá com verdade no olhar, propósito na fala e presença no coração. E quando esse amor chegar, porque ele vai chegar, você não vai mais se perguntar se é real. Porque ele não vai deixar dúvidas. Você vai reconhecer.
e ele vai reconhecer você. E nesse momento você vai entender: tudo teve sentido. Cada lágrima foi semente. Cada silêncio foi construção. Cada não foi proteção. Porque agora, finalmente, o sim de Deus está se manifestando. E você vai viver um amor que carrega a assinatura do céu. Um amor sem medo. Um amor sem feridas antigas. Um amor que não exige esforço, porque foi escrito para acontecer. Agora você sabe. Você não foi rejeitada. Você foi preservada para algo que vale a espera. O tempo da cura acabou. O tempo da promessa chegou. E o seu coração está pronto para receber. Quando a promessa se torna presença. Houve um tempo em que tudo era espera. Você esperava uma mensagem, esperava uma mudança, esperava que alguém finalmente te enxergasse e te escolhesse de verdade. Mas agora, o tempo da espera chegou ao fim, porque a promessa está se tornando presença. Você não está mais desejando algo lá fora. Você está sentindo o céu se mover dentro de você. E é assim que as manifestações chegam. Primeiro, na fé silenciosa. Depois, na convicção inabalável. E por fim, no real. No palpável. No agora. Sentir é o segredo. E foi quando você parou de implorar e começou a sentir como se já tivesse, que o mundo espiritual se alinhou com a terra, que a realidade começou a obedecer à sua nova identidade. Você já não busca por provas. Você sabe. Sabe que o amor que está a caminho não é mais uma possibilidade. É um fato espiritual se materializando. E ele vem de forma mansa. Não como uma tempestade, mas como o cumprimento de uma palavra antiga. Você vai sentir no olhar, vai reconhecer no abraço, vai entender no silêncio. Aquele vazio será preenchido por algo que não tem nome, mas que será impossível de negar. E o mais bonito de tudo é que você não terá que se esforçar para manter, porque o que vem de Deus permanece. Você não vai mais precisar se esconder nem fingir força. Você vai poder ser inteira, com todas as suas cicatrizes e todas as suas vitórias. E essa pessoa vai olhar para você e vai entender tudo, sem você precisar explicar nada. Você vai sentir o céu se debruçando sobre a sua história. Porque o amor que chega não vem apenas para te fazer feliz. Ele vem para cumprir um propósito divino. 2 corações curados. 2 caminhos redimidos. 2 almas que aprenderam, separadas, para finalmente se encontrarem prontas. Agora você entende. A dor foi apenas a preparação. A espera foi lapidação. A fé foi o fio que te manteve conectada ao invisível, até o visível chegar. E ele chegou. A promessa agora tem rosto, tem voz, tem nome, tem presença. E você, que um dia achou que havia sido esquecida, hoje descansa no colo de um Deus que nunca deixou de escrever sua história. O amor está aqui, não como fuga, mas como destino cumprido.